Glória a Deus, bendito seja o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Acho que agora foi. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Me dá uma força aí. Digita para mim, por favor, se está chegando o áudio e a imagem normal aí para vocês, aleluia. Se tiver normal, você digita, por favor, só normal. A internet aqui está dando um problema. Parece que está normal. Tá chegando aqui os comentários. Não estava chegando os comentários para mim e o vídeo estava travando, picotando toda hora. Se tiver ok para vocês, se tiver sim, tá beleza. Amém. Vamos lá então, em nome de Jesus, né? Sempre tem isso, são coisas da vida. Nem sempre tá tudo certo. E olha que todos esses dias, né, vem funcionando de forma britânica, né? Às vezes dá um delayzinho, às vezes dá uma oscilação, mas hoje, infelizmente, a gente não estava conseguindo conectar aqui. Quando conectou no primeiro momento, estava picotando a imagem, eu não conseguia ver os comentários e nem se tinha alguém junto conosco ou não. Que beleza, glória a Deus. O importante é que a gente está aqui ao vivo agora, já para o nosso 13º dia dessa caminhada profética. Bom dia, irmã Adelce, irmã Maria Gabriela, irmã Maria Vânia, irmã Franci, bom dia, irmã Adelce, bom dia, e pastora Alexa Fabiana, glória a Deus e bom dia, irmã Kátia Maria, o Senhor é conosco, domingo que Deus preparou para que nele nós possamos ser mais do que abençoados no poder do nome do Senhor Jesus. Eu tenho, durante esses dias, especificamente ontem, estava meditando ali na presença de Deus a respeito das maravilhas do Senhor durante esses dias, de como Deus tem sido fiel, a maneira como Deus tem trabalhado, a maneira como Deus tem nos atendido nas orações que nós estamos conduzindo ao Senhor nessa caminhada profética. Bom dia, irmã Thaís Cristina. E tem sido realmente assim um tempo maravilhoso, tem sido um tempo de visitação do Espírito Santo, tem sido um tempo em que Deus tem manifestado a glória dele, Deus tem nos dado novos começos, Deus tem inspirado as pessoas com relação aos seus projetos, aos seus sonhos. Muita gente tem realizado sonhos, tem vivido na presença de Deus já respostas dessas orações que nós estamos aqui compartilhando durante todos esses dias. E eu fico muito feliz com isso, em saber que nós somos uma parte dessa resposta que Deus tem liberado. Eu fiz uma rápida análise em todas as palavras que a gente já ministrou aqui, no que Deus trouxe para nós durante esses dias, e realmente tem sido algo maravilhoso. Eu vou ser mais objetivo hoje. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, nós temos o culto para quem está aqui na cidade de Uberlândia e quiser participar conosco. Você que estiver em outro lugar pode aproveitar a oportunidade para estar participando de algum culto aí na sua cidade, na sua região. Importante a gente congregar, ainda mais nesse tempo em que nós estamos percebendo que as pessoas estão necessitando tanto de ter um lugar para receber uma palavra, uma direção. Esse tempo é muito importante que a gente esteja procurando estar na casa de Deus, ouvindo a sua voz, escutando realmente o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, né? Falar no que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, nós estamos compartilhando sobre Isaías 58, né? Isaías 58. Vou abrir aqui na palavra, Isaías 58, e eu vou meditar com você aqui hoje no versículo de número 11. Nós começamos a falar das promessas de Deus contidas em Isaías 58, lembrando que todas as promessas de Deus citadas em Isaías 58, elas têm ali um pedido da parte de Deus
para um comportamento. Existe ali um se você fizer, ou você deve fazer isso, e então vem a promessa de Deus. Ontem a gente falou muito a respeito daquilo que Deus espera da gente, a renúncia própria, satisfazer a necessidade do faminto. Interessante, vamos comentar até um pouco a respeito disso, que eu falei isso ontem só no grupo da nossa igreja, né? Nosso contato está aí no Facebook, então a gente recebe pedidos de ajuda das mais diversas formas e constantemente. Então eu recebi ontem um pedido de ajuda de uma pessoa que dizia estar ele, a esposa grávida de gêmeos e mais duas crianças, onde um e outra de 4 anos, na rodoviária aqui da cidade. Segundo essa pessoa, ela veio de fora, de outra cidade, com a promessa de um trabalho, e chegando aqui na rodoviária não havia ninguém esperando ela. A pessoa chegou a compartilhar ali que ela estava na rodoviária, a família junto e tudo mais, pedindo um abrigo, não pediu dinheiro, pediu um abrigo para estar com a família até que entrasse o recurso do seguro emergencial. Eu prontamente falei que a gente não tinha abrigo, não tinha um lugar para colocar a família, mas que eu ia mobilizar as pessoas que eu conheço em busca de uma ajuda para essa pessoa, né? E para a família, claro. E realmente fiz isso. Entrei nos grupos onde eu tenho relação, né? O grupo da capelania e outros, né? E até pedi no grupo da nossa igreja também. Aí de repente me veio assim uma luz, né? E eu falei, não foi um blefe, foi verdade. Falei assim para essa pessoa: olha, o grupo da capelania é composta de vários policiais militares que fazem parte desse grupo nosso de apoio, e eles querem estar ajudando. Quando eu falei isso, né, essa pessoa que estava pedindo ajuda, né, segundo ele, pelo que tudo deu a entender também, estava na rodoviária, já se manifestou contrário, disse: não quero que envolva a polícia não, porque a polícia tem conselho tutelar. Eu falei: mas o conselho tutelar não faz mal a ninguém. Não, mas eu não quero porque eu não sou morador de rua, então deixa para lá. E bloqueou o meu contato. Então, nós vivemos dias hoje que até para você fazer o bem a alguém, você tem que ter a direção de Deus, né? Você realmente tem que se resguardar. Até por essa razão, né, que eu falo que você não pode ajudar outras instituições, mas é bom quando você ajuda uma instituição que vai canalizar essa ajuda sua para alguém. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa às vezes não tão assim preparada no meu lugar, talvez ela depositasse dinheiro ou ela até fosse lá na rodoviária, né, de imediato, no intuito de querer socorrer, de querer ajudar. E a gente hoje vive um tempo diferente. Houve um tempo aqui, quem é desse tempo aí, fala aí, eu não sou desse tempo não, mas se eu fosse não teria vergonha de dizer não. Mas quem é desse tempo aí que às vezes vinha é, andando assim na roça, a pessoa vinha, você nunca tinha visto a pessoa, ela parava ali perto da sua casa, né? E falava assim que estava vindo uma viagem e tudo mais. E era comum as famílias oferecer o famoso pouso. Pousa aqui em casa nessa noite, pode passar a noite aqui. Isso era normal, as pessoas oferecer abrigo para um desconhecido que estava passando por ali pela região. Se alguém aqui é dessa época, escreve aí, ó, eu sou, tá? Se não quiser também entregar a idade, não precisa escrever não. Mas teve uma época que era assim. Você, a irmã Adel está falando que ela é dessa época, ó. Você oferecia abrigo para as pessoas, era um mundo diferente, né? O nosso mundo tinha coisas ruins que aconteciam e tudo mais, tinha, mas não era igual hoje. Hoje as pessoas elas se organizam, né? Existe toda uma malandragem, porque isso é uma malandragem mesmo. Existe toda uma prontidão em usar a boa fé do outro para poder ajudar, né? Para prejudicar. Então, a irmã Maria Vânia também está dizendo que ela era dessa época, a irmã Cátia Maria está falando que é verdade. Então a gente vive dias hoje diferentes. Quando a palavra de Deus nos incentiva a ajudar, a gente precisa ajudar. Tem uma música que fala que dá para a gente ser feliz mesmo percebendo que o mundo ficou mal. Dá para a gente viver
nesse mundo, mesmo percebendo que esse mundo ficou mal. Basta que a gente não aceite que a maldade pareça normal. E é verdade, a maldade não é normal, ela não é bem-vinda, as coisas não eram dessa maneira, infelizmente se tornaram, e hoje, até para você fazer o bem, você tem esse desafio, como que eu passei ontem, estou compartilhando aqui com vocês, das vezes a pessoa se aproximar de forma muito convincente, você querer fazer o bem e acaba descobrindo que a pessoa não estava com esse interesse, não era isso que ela queria. Então, eu sugiro até que por essa razão você procure, quando for ajudar, realmente ajudar as instituições que você conhece, seja igreja, sejam ONGs, que você já sabe que ela faz um serviço, já que ela realmente ajuda, porque a gente que é envolvido em ações sociais, em trabalhos voluntários para ajudar as pessoas, a gente já tem um certo costume, a gente já tem uma certa experiência. Eu lembro uma vez que eu estava passando assim perto de um lugar, estava tendo uma festa numa casa, e tinha um monte de gente na porta. E eu de costa vi uma pessoa que eu reconhecia aquela pessoa. Gente, eu conheço aquela pessoa ali. E eu fui diminuir a velocidade do carro e encostei. Baixei a janela para ver o que aquela pessoa estava na porta daquela casa que estava tendo uma festa conversando. Gente, ele estava contando uma história, mas uma história tão convincente, que a esposa estava com câncer e não sei o que lá, e que ele tinha vindo de fora, e que ele estava. E eu fiquei olhando aquilo ali, no final, lógico que ele foi pedir dinheiro para aquelas pessoas que estavam naquela festa ali. E eu abordei essa pessoa. O pessoal da igreja nem sabe que é por isso que essa pessoa deixou de ir na nossa igreja. Eu abordei e falei que ele não podia fazer isso mais, porque ele estava pedindo a Deus uma nova oportunidade e tudo. Ele estava pegando aquele dinheiro, para você poder entender, para usar droga, contando uma história triste ali, captando um recurso para poder investir no vício. Estava tendo uma recaída do vício, né? Então, assim, eu aconselho a você que faça isso. Não deixe de ajudar, não deixe o mundo mudar você. Mas entenda que hoje a gente vive num mundo que até para ajudar você precisa ter essa sabedoria. Há alguns anos atrás a gente teve um caso aqui de uma pastora que tem uma casa de reabilitação e ela começou a levar algumas pessoas dessa casa na casa dela para buscar coisas, para ajudar eles a socializarem também. E de repente ela teve uma péssima surpresa, né? Alguns dias depois, algum tempo depois, ela foi roubada, tiraram tudo da casa dela. E quando foram descobrir, ela acabou descobrindo que era daquelas pessoas que tinham ido da casa dela. Olha que coisa triste. E aí, pastor, o que ela fez? Fechou a clínica? Não. Ela mudou o comportamento dela. Não leva mais adicto, né, pessoas que estão em recuperação, na casa dela. Porque não há como mais fazer isso. Então a gente precisa realmente de ter essa sabedoria da parte de Deus até para ajudar quem está precisando. E em se tratando de ajuda, é muito importante que você compreenda que cada um tem as suas tempestades. Cada um tem as suas tempestades. Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus que o Espírito Santo me traz ao coração aqui, antes de eu falar aqui do versículo 11. Presta atenção nisso. Muitos de vocês que estão aqui comigo nessa manhã, não é pouca gente não, muita gente que está tendo contato com essa live, você vive situações na sua vida que não são situações suas. Você pega a tempestade dos outros e traz para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro da sua história. E você passa a viver tempestades desnecessárias, lutas que não são suas, guerras que elas não te pertencem, mas que você de repente traz para dentro da sua realidade. E aí eu vou falar no versículo 11 aqui da direção do Espírito Santo. Aí acontece uma coisa que você precisa estar muito atento. Quando a gente fica muito atribulado, às vezes a gente não percebe a direção de Deus para as nossas vidas, a direção do Espírito Santo para nós. Como assim, pastor? Você lembra de Jesus? Os discípulos estavam no meio do mar, era aproximadamente quase 3 horas da manhã,
o barco sendo açoitado pelas ondas do vento, eles desesperados, tirando água do barco, gritando: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E de repente o Senhor Jesus vem andando por sobre as águas. E aí alguém já grita no meio do desespero. É muito comum isso acontecer. Alguém olhou e falou: é um fantasma. E Jesus disse: sou eu. E Pedro fala: se for mesmo o Senhor, manda eu ir ter contigo. Está lembrado dessa passagem? Perceba uma situação. No meio de tanta agitação, de tanta preocupação, de tanto medo, de tanto grito, até Jesus, que estava indo para salvá-los, virou fantasma, virou um problema. Isso porque quando a gente está muito atribulado, quando tem muita coisa agitando a nossa alma, a gente às vezes não consegue perceber a direção do Espírito Santo. A gente não consegue entender o que Deus está falando, o que Deus está querendo de nós, para onde que Ele está conduzindo. E você ficar assumindo responsabilidades que não são suas e trazendo para a sua vida um monte de coisas que não tem nada a ver com você, que não é responsabilidade sua, traz esse tumulto que acaba te atrapalhando de ouvir a voz de Deus. Quem sabe hoje não é o dia que Deus preparou para você também fazer uma faxina nesse sentido. Deus falou com a gente, eu acho que sexta-feira ou quinta, a respeito da gente fazer uma faxina, tá lembrado? A gente tirar algumas coisas que estão pesando. Talvez hoje seja um dia de você fazer uma faxina na sua alma, na sua vida pessoal. Você dá uma olhada e fala assim: não, isso aqui não é problema meu não, o que eu estou me ocupando com isso? Querido, não é você não preocupar com as outras pessoas. Eu estou dizendo daquelas situações que você não tem nada a ver, não é coisa sua. Até para resolver, não depende de você, não é uma decisão sua, entende? E que a gente acaba tirando. Quem está entendendo aí, digita aí fazendo um favor, que está entendendo, né? Entendi. Digita aí, você que está compreendendo isso, você que fala: olha, eu estou entendendo, pastor, eu preciso ajudar as pessoas, eu não posso ser egoísta, mas também existem situações que eu não tenho que trazer para a minha vida. Existem tempestades que não são minhas, não é para mim, não é da minha alçada. Quem está entendendo isso, digita aí nesse domingo abençoado, que você já levantou cedo mesmo, já acordou, igual vamos para a vida. A irmã está mandando amém, acredito que esteja entendendo. Entendi, irmã Vanessa falando. Sabe por quê? A irmã Maria Gabriela, glória a Deus, parabéns, irmã Maria Gabriela, já ganhou o selo aí de compartilhadora, né? Olha aí, a irmã Maria Vânia também está falando que está entendendo. Eu vi um negócio aqui agora que tem na nossa página chamado Superfã, não sei ainda como é que funciona, amanhã eu explico para vocês, tá? Mas olha que coisa interessante, eu ia até dar isso como exemplo para vocês. Nós, a irmã Kátia também, Maria, entendeu. E ela tá falando, eu também sou assim. Amém, irmã França também está dizendo que entendeu. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha que coisa interessante. Nós temos, todo mundo tem 24 horas. A irmã Thaís Cristina também dizendo que entendeu. Todo mundo tem 24 horas, não é verdade? Geralmente você usa aí de 6 a 8 horas para dormir. Vamos dizer que as outras 16 horas, às vezes você usa 8 para trabalhar, vamos dizer que 2 você usa 2, 3 horas em ônibus e tudo mais. Enfim, vai sobrar umas 5 horas do dia, talvez. E você já percebeu que às vezes tem uma pessoa que ela consegue fazer um monte de coisas dentro do tempo dela? Você fala assim: nossa, como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso? Faz coisa demais, pastor Alexa falando que está entendendo. Como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso e às vezes eu não consigo? Eu acho que me falta tempo. Você vai perceber o seguinte: essa pessoa que consegue fazer várias pessoas que... Amém, irmã Del Silva, deve te ajudar, viu? Irmã de Lamar também dizendo que entendeu. Como é que ela consegue fazer várias coisas dentro do tempo e às vezes você olha e fala assim: eu não consigo. Essa pessoa que consegue fazer um monte de coisa dentro porque todo mundo tem o mesmo tanto de tempo. Como é que essa pessoa faz esse monte de coisa? Ela aprendeu a separar o que é importante. Não, isso aqui eu tenho que concentrar minha energia, porque isso aqui é minha responsabilidade, eu tenho que fazer,
Ela aprendeu a concentrar a energia dela naquilo que é importante. Automaticamente ela concentra a energia dela naquilo que vai dar fruto, que vai dar o resultado que ela está esperando. Então essa é uma das premissas para quem organiza o tempo, para quem organiza, faz gestão do tempo. Essas pessoas elas são muito focadas naquilo que é importante. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que sai fora disso, ela, ela tem a capacidade de dizer não. Que você que está aí comigo nessa manhã, talvez como eu, também tem uma certa dificuldade em dizer não, tenho melhorado bastante nisso, seja um dos nossos grandes males. A gente às vezes não diz não, às vezes a gente acha ruim dizer não. Aí tem vários motivos, tem motivos psicológicos, pode ser o fato de que você não gosta de ouvir não, e como você não gosta de ouvir não, você também não fala não. E à medida que você vai aceitando, vai acarretando um monte de coisa na sua vida. E aí você, às vezes, não tem tempo para o importante, porque você só tem uma vida, só tem um certo tempo. Como é que você vai fazer? Você só tem um tempo. Gente, se tem uma coisa que você não vai achar no supermercado, pode procurar. É tempo. Ah, eu vou no supermercado hoje comprar tempo porque o meu está acabando. Não existe tempo à venda. Não há tempo para ser vendido. Certo? A gente até usa uma frase no empreendedorismo que quando você trabalha para alguém, você está vendendo seu tempo, você está vendendo sua vida para essa pessoa. E de certa forma é verdade. A gente é que vende o tempo para alguém quando decide trabalhar para essa pessoa, desde a época da Revolução Industrial. Então há uma coisa que você precisa prezar muito, que é pelo seu tempo e a sua energia, no que você vai aplicar seu tempo e a sua energia. Cuidado para você não estar trazendo para o seu mundo coisas que não são suas, para a sua realidade, coisas que não são suas. Às vezes, vou te dar um conselho. Você pega uma lista, hoje eu estou sem papel e caneta aqui na minha frente, você pega, faz uma lista. Ó, tal pessoa está precisando disso, disso, disso. E leve em oração. Entrega nas mãos de Deus, porque não é uma coisa que você vai resolver mesmo, não está na sua alçada e ainda vai tribular a sua vida. Leva a Deus em oração, entrega nas mãos dele e confia. Para você ter condições de viver aqui, ó, o que está no versículo 11, promessa de Deus de Isaías 58. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Olha que promessa. Você será bem regado como um jardim plantado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu nem vou falar das outras 5 promessas, eu vou falar só da primeira. O Senhor o guiará constantemente. O Senhor te guiará constantemente. O Senhor Deus, Ele deseja fazer isso. Guiar a vida de cada um de nós. Conduzir a gente. O Espírito Santo, o Pai criou, o Espírito Santo, o Senhor Jesus veio e fez a obra de salvação nos redimindo, o Filho, e agora quem está com a gente aqui é o Espírito Santo. Embora a gente fale, Deus está comigo, Deus está em mim, Ele está na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo, o Espírito Santo é nosso confidente, o Espírito Santo é quem nos mostra as verdades do reino, e o Espírito Santo é que vem cumprir esse papel aqui de nos guiar continuamente. Por isso que Jesus afirmou, olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar a vocês a promessa do meu Pai, o Espírito Santo. Esse estará com vocês. Só que ele diz mais uma frase linda. Ele diz, ele estará em vocês. Uma coisa é você ter o Espírito Santo com você. Outra coisa é você ter o Espírito Santo em você. Os discípulos desfrutaram da presença do Espírito Santo com eles. Depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar neles. Aí estava se cumprindo realmente o Deus conosco, ou o Deus dentro de nós. Aí a profecia estava se cumprindo plenamente. Isso é tremendo, é assunto para a gente conversar também no decorrer desses dias. O Espírito Santo conosco e o Espírito Santo em nós. A gente vai falar sobre isso nesses próximos dias. O Espírito Santo, ele vem com essa missão de nos guiar, entre outras coisas, é uma das missões que ele tem. E como é que o Espírito Santo nos guia? Eu vou falar aqui a respeito de algumas dessas coisas aqui rapidinho para a gente poder orar. Vou aproveitar que hoje é domingo
e que a gente, para quem está chegando agora, teve um começo, um desafio no começo da transmissão da live. Ela estava travando, a internet estava caindo, eu não conseguia ver comentários. Então a gente teve um início aqui difícil, né? Mas como disse alguém, eu concordo. O que importa não é o início de todas as coisas, mas é o fim de todas as coisas. Até porque não dá para mudar o início, mas com a direção de Deus, o final das coisas, a gente consegue realmente descobrir e mudar agora no presente e viver o que Deus tem para nós no final de todas as coisas, né? Então, qual que é o Espírito Santo? Por que ele tem esse desejo de nos guiar? Primeiro, porque a gente vai viver a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos guiar através, entre outras coisas, do convencimento. Eu estava procurando aqui o nome de uma pessoa, é um escritor antigo, e eu esqueci o nome dele agora. Esse escritor antigo, ele dizia: Deus me dirige convencendo a minha mente das razões de por que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. O que ele queria dizer é que uma das formas que o Espírito Santo dirigia ele é fazendo com que ele percebesse por razões o porquê que ele deveria fazer o que ele tinha que fazer. Essa é uma maneira do Espírito Santo dirigir nossas vidas. Ele vai te convencendo e te mostrando o porquê que você tem que fazer o que você tem que fazer. Aqui de manhã, eu tenho certeza absoluta que nesses 13 dias você já é uma pessoa melhor familiarizada com o Espírito Santo e com a direção de Deus para a sua vida do que quando você começou. Por que eu tenho essa certeza? Porque todos os dias, Deus tem te apresentado razões. Deus tem convencido você de por que você deve fazer o que você tem que fazer. Ele tem trabalhado isso na sua mente. É o poder da palavra de Deus, que está descrito lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é isso que Deus está fazendo ao longo desses dias. Ele está transformando a sua mente, ele tá te dando uma outra visão, está te fazendo compreender coisas que você antes não estava compreendendo. E coisas que você tinha até medo de decidir. Falar, nossa, se eu fizer isso, será que eu estou desagradando a Deus? Não sei, eu estou meio que perdido aqui. Você agora já tem uma clareza maior de direção, uma clareza melhor de pensamento. Por quê? Porque durante esses dias Deus tem aberto seu entendimento com razões. Ele está te direcionando com as razões do que você deve fazer. O Espírito Santo também nos dá direção através especificamente da palavra, revelando-nos ali pela palavra de Deus a respeito do caráter de Deus, a respeito de como que Deus age, quem Deus é. Isso nos ajuda muito a saber para onde é que Ele está nos conduzindo, se aquilo ali que está sendo falado parte dele ou não. Jesus falou assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O adversário, irmãos, vai existir um tempo, acredito eu que não muito distante do que a gente tem visto ultimamente, que o inimigo ele vai enganar muitas pessoas através de sinais e de maravilhas. A Bíblia diz que ele transforma-se até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Ou seja, quem vive andando atrás de sinais ou quem vive correndo atrás de multidão, que existe um pensamento no meio cristão que se tem muita gente é porque Deus está lá. E eu conheço vários lugares que estão lotados e não quer dizer que são de Deus, né? Parabéns, irmã Deus, recebeu o seu selinho aí de compartilhador, hein? Glória a Deus, aleluia. E tem muito lugar lotado que não é porque Deus está lá. Eles têm ali uma filosofia, uma crença, mas muito do que eles acreditam ali não tem a ver com o que Deus realmente quer. Então a gente não pode avaliar se uma coisa é de Deus ou não pela quantidade de pessoas. Não é verdade? Porque muitas vezes vai ter um monte de gente ali e Deus não está naquilo. O ensino da verdade, pelo menos, não está naquilo. A verdade de Deus não está ali. Por essa razão que você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus para viver aquilo que Jesus falou. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Para você saber quando é que Deus está falando. Não, isso aqui é Deus que está
me dirigindo. Como é que você vai ter essa certeza? Conhecendo o Senhor Deus através da palavra. Você vai conhecer o caráter de Deus, você vai saber o que Deus faria e o que Deus não faria. Qual que é a direção de Deus e qual não é a direção de Deus. Isso porque você conhece Ele. Lembra de Jó? A gente falou sobre Jó durante esses dias aqui. Antes eu conhecia de te ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Então a coisa mais importante que Deus pode desenvolver comigo e com você é o nosso relacionamento com Ele. Coisa que muita gente tem perdido. Muita gente tem deixado isso de lado e está indo por aí na conversa de religiosos, que entendem muito pouco a respeito de Deus, mas que entendem tudo a respeito de proibições, de regras, de julgamentos e de outras coisas a mais que não vem ao caso aqui agora. A direção do Espírito Santo também pode ser notada por nós nas circunstâncias do dia a dia. Deus ele vai te concedendo sinais, você vai observando a condução de Deus através dos sinais. Lembra de Gideão? Senhor, amanhã eu vou colocar esse novelo aqui se eu acordar amanhã. Aí, ó, a irmã Karina Cunha recebeu o selinho de super fã. Parabéns, minha irmã. Eu ainda não sei como é que eu vou descobrir, amanhã eu conto pra vocês, tá? O irmão Gideão, né? Ele falou, Deus, eu vou colocar esse novelo de lã aqui. Se amanhã tiver molhado, eu vou saber que o Senhor está comigo e que o Senhor quer que eu vou para essa batalha. Se não tiver molhado e ao redor tiver molhado, eu sei que o Senhor não está comigo. Ele pediu um sinal para Deus. Aí ele teve esse sinal. No outro dia ele falou, Deus, não me leve a mal, mas vamos fazer o contrário, só para não ter dúvida. Se o novelo de lã que estiver molhado e ao redor estiver seco, aí eu vou. E Deus deu o sinal que ele pediu e ele entendeu que ele tinha que ir para a guerra e foi com 300 homens para enfrentar 1 milhão e ele tinha certeza que Deus estava com ele porque ele teve sinais. Ele teve um outro sinal também, Deus falou para ele, vai lá espiar a terra. E quando ele foi espiar o arraial do adversário, eles estavam comentando lá alguma coisa e ele entendeu que aquilo era um sinal de que Deus estava com ele. Então, não é pecado você pedir sinais para Deus, não há pecado nisso. Eu tenho medo que às vezes Deus achar que eu sou incrédulo. Não. Pedir sinal para Deus de incredulidade é outra coisa. Como assim, pastor? Quando você quer que Deus prove alguma coisa para você, que Ele existe. Eu vejo muita gente com essas conversas. Não, se Deus existe, esse morto vai levantar agora. Se Deus existir, vai acontecer tal coisa, né? Isso aí é tentar o Senhor Deus. Eu vou pular daqui, vou ver se Deus me socorre. Isso é tentar o Senhor Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pedir um sinal para Deus é pedir uma coisa inteligente, uma coisa razoável. Simplesmente não para saber se Deus existe ou não, mas porque você quer uma testificação de uma decisão importante que você vai estar tomando. E eu vou te dar uma dica a respeito disso. Muitas vezes, quando você, antes de tomar a decisão rapidamente, você dá um tempo, mesmo pressionado pela circunstância, mas você... Salmo 1, medita na sua lei de dia e de noite. Você medita, você respira, você espera um prazo, sabe? Você dá um tempo ao tempo. Automaticamente esse sinal do que Deus quer, ele aparece. E você entende, olha, é para mim fazer isso aqui. Entendi o que Deus estava querendo. Então as circunstâncias da vida, as coisas ao nosso redor também, elas podem ser usadas como um sinalizador da parte de Deus para o caminho que a gente deve seguir. Dá um exemplo simples a respeito disso. Quando não tinha GPS, sabia que já existia uma época que não havia GPS, hein? Não tinha bússola, não tinha nada dessas coisas. Houve uma época que era assim. Como é que os navegantes no mar entravam naquele mar enorme, com aquelas embarcações, e eles sabiam para onde que eles iriam? Como é que eles sabiam, gente? Quem estuda história aí sabe disso, né? Eu gosto de estudar história. Eles se guiavam pela localização das estrelas, da lua. Eles pegavam referências para eles poderem saber, olha, é por aqui, por aqui. Esses sinais no céu serviam para a condução deles. Tá? Estou dando esse exemplo para você entender que na vida é a mesma coisa. Você vai tendo sinais da parte de Deus e esses sinais vão te conduzindo. É Deus te mostrando para onde que você vai. Então, quando uma pessoa fica em dúvida, a gente já está falando há muito tempo a respeito disso, eu estou percebendo que várias pessoas estão entrando na live agora, talvez você não vai compreender plenamente o que nós estamos conversando, porque a gente está já há alguns minutos falando sobre isso. Eu aconselho você que quando terminar, volte lá atrás e
ouça tudo e participe de tudo, para você realmente poder entender o que a gente está falando de forma bem clara. Muita gente fala, eu não consigo entender o que Deus quer, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu fico em dúvida se Deus quer isso ou se Ele não quer. É muito simples. Tem aqui, eu já falei de outras duas características, mas especificamente essa da agora. Procure observar os sinais de Deus, os sinais que Deus vai dando sinais para você. Deus vai conduzindo você por sinais. Você vai entender, né? É verdade. A gente não sabe quando está perto de chover. A gente não sabe quando está perto da hora de colher. Por conta de quê? Dos sinais. Observe os sinais. Acalme o seu coração e observe os sinais. Você vai perceber a direção de Deus no que você vai estar fazendo. Você vai perceber a direção infalível do Espírito Santo na sua vida, tá? É comum também, eu vou finalizar aqui, tinha mais algumas características aqui para a gente falar, mas eu vou terminar para não ficar muito extenso. Você pode ter a direção de Deus através do conselho de outros, né? Nunca faça uma coisa só baseada num conselho, mas escute conselhos. Os conselhos vão te ajudar, principalmente de gente que se importa com você ou de pessoas que realmente elas estão comprometidas em falar a verdade. O Espírito Santo pode te dar uma direção por um conselho. Você está ali conversando com alguém e de repente você percebe que veio uma direção da parte de Deus. Agora, presta atenção nesse grande detalhe. Um conselho ele pode te levar tanto para o bem quanto para o mal. Por isso você precisa, qual que é o nosso primeiro tópico aqui? Desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo ao qual você é capaz de identificar a voz dele. Conhecer a voz de Deus. Tá bom? A gente vai falar melhor sobre isso amanhã. Amanhã a gente dá uma aprofundada. Amanhã é segunda-feira, glória a Deus, aleluia. Já repreende o nome de Jesus esse pensamento da sua mente. É segunda-feira, tem que trabalhar, não sei o quê. Repreende esse nome de Jesus. Segunda-feira é um dia abençoado que Deus preparou. Você viver a melhor segunda da sua vida, cheio de alegria. Ainda mais se você começar a segunda-feira com a gente aqui às 5h39. Se você começar amanhã, segunda-feira às 5h39 com a gente, que eu te garanto que a sua segunda-feira vai ser iluminada, abençoada, cheia da presença de Deus, cheia de energia boa e cheia da palavra infalível de Deus e da direção de Deus para a sua vida, tá? Então você desenvolvendo uma relação com Deus, você vai perceber. A palavra de Deus diz no Salmo 1, bem-aventurado ou mais que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer que tem conselho que não é bênção. Tem conselho que te leva para o caminho contrário do que Deus quer. Como é que eu vou saber? Tendo amizade com o Espírito Santo, você vai conseguir. Olha, esse conselho aqui é a resposta de Deus. Nossa, olha aqui, o Senhor me falou isso, abriu a minha mente, me iluminou. Amém? Amanhã a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso. Vai ser bênção demais. Agora deixa eu te fazer um convite. Rodrigo Azevedo, bom dia, meu irmão. Tá pedindo oração para Stephanie Fogueato. Nós vamos estar, acho que eu pronunciei certo, vamos estar orando sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, eu vou estar no bairro aqui, Jardim Brasília, na cidade de Uberlândia. Nós vamos estar na rua Netuno 872. Alguém digita o endereço aí para mim, rua Netuno 872. Desculpe, 879, né? 872, né? 879. Digita aí fazendo um favor para mim. A gente vai estar junto às 9 da manhã e nós vamos estar em nome de Jesus logo mais às 19 horas também. Essas duas reuniões de hoje são reuniões muito abençoadas, em que nós vamos ter a mesa do fortalecimento e a gente vai ter a oportunidade de juntos receber da bênção de Deus. Eu te desafio a estar conosco em nome de Jesus, tá? Eu te desafio a estar conosco. As pessoas muitas vezes elas querem viver as promessas de Deus. A gente falou sobre isso esses dias, acho que anteontem, né? Mas elas não querem ser desafiadas a fazer o que elas precisam fazer. Elas querem a promessa, mas não querem fazer. Jesus disse, onde 2 ou mais de vocês estiverem reunidos, eu vou estar no meio de vocês. Para a gente estar reunido, a gente precisa estar junto, conectado no mesmo propósito. Então eu estou desafiando você a estar de forma presencial no culto. A gente vai, agora às 9 horas da manhã, nós vamos transmitir o culto online. Se você não pode, vamos orar em Medilamar pelo irmão Osmando. Se você não pode estar com a gente, se você não pode, obrigado, Maria Gabriela, fique seu comentário
com endereço. Se você não pode estar com a gente presencialmente, porque você às vezes nem está aqui na cidade de Uberlândia, obrigado, irmã pastora Fabiana, obrigado, irmã Dilamar. Se você não pode estar conosco, você pode assistir o culto através da live às 9 horas. Mas fala a verdade, né, gente? Quem está presente é outra conversa, né? Você está ali, Deus está mostrando, você está vendo, você está sentindo aquele mover profético no lugar. É outra realidade. Então, obrigado, irmã Kátia, também por ter compartilhado. Então, esteja com a gente. Daqui a pouco, 9 horas, e logo mais às 19 horas, em nome de Jesus, viu? Mas se você não pode, faz parte do grupo de risco, ou por alguma outra razão, a live vai estar acontecendo, também sendo transmitida aqui, desse culto agora, das 9 horas, tá bom? E vamos orar então? Nós temos aqui pedido de oração pelo Osmando, nós temos um pedido de oração aqui pela irmã, cadê? Eu deixei passar aqui, Stephanie. Nós vamos orar em nome de Jesus. O importante é que nesse momento você pense nessa pessoa, que você coloque ela diante de Deus, porque eu creio que muito pode a oração feita por um justo. Eu creio que quando nós oramos diante de Deus com o nosso coração sincero, que a gente realmente se prostra diante dele com verdade, eu creio que o Espírito de Deus, ele ouve a nossa oração. E eu creio que ele mesmo vai conduzindo a nossa oração, tá? Vamos orar nesse instante? Em nome de Jesus. Querido amado Pai, em nome de Jesus eu quero clamar nesse momento com estas centenas e milhares de pessoas, porque depois que nós terminamos essa live, ela ainda é compartilhada por inúmeras pessoas. Tem dias que nós temos 10 mil, 11 mil pessoas participando desse momento profético. E eu sei que o Senhor que abriu esse espaço às 5h39 da manhã, para nós termos um encontro com o Senhor e começar o dia na Tua presença. E eu oro nesse momento, em nome de Jesus, com cada pessoa conectada comigo nessa live, seja ao vivo ou seja gravada. Não sei, meu Deus, a necessidade que essa pessoa tem, mas eu sei que o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor entende. E eu te peço no nome poderoso de Jesus, que manifeste o Teu poder sobre a vida da Stephanie, sobre a vida do Osmando, sobre a vida do Lucas Henrique. Manifesta o Teu poder, meu Deus, sobre as pessoas que estão sendo lembradas e representadas aqui agora, nesse momento de oração. Em nome de Jesus, que todas as manifestações malignas, os dardos inflamados do mal, em nome de Jesus, que batem em retirada nesse momento, as perturbações, aquilo que está atribulando a alma desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus, que se afaste. Afasta, Senhor Deus, o que está trazendo ansiedade, desespero e concede a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do teu coração, a paz que é do Senhor, que em nome de Jesus nesse momento seja derramado sobre cada coração e sobre cada vida na tua presença. Aqueles, meu Deus, que estão com um copo com água, abençoa essa água de maneira que ao beber desta água essa pessoa receba vida na sua presença, que essa pessoa receba o fluido do Espírito Santo trazendo saúde para o corpo. E em nome de Jesus, que a água viva que é o Senhor traga saúde para a vida emocional, para as emoções de cada pessoa. Pai, nós clamamos nessa hora pelos lares, pelas famílias e declaramos a Tua bênção nesse momento de fé para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja abençoado, abençoada, não só com aquilo que eu declarei, mas com aquilo que você necessita e que, segundo a vontade de Deus, te seja concedido. Olhe ao seu redor e veja que Deus está cuidando de você. Olhe para a sua vida. Em quantos momentos você pensou, não vai ter como eu sair dessa? Já era para mim, não vai ter jeito. Mas você saiu, você venceu, você prevaleceu, porque o bom Deus estava com a mão dele sobre a sua vida te guardando, que ele te ama, ele tem um propósito com você. Não deixe as tempestades que estão ao seu redor e tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, esse bando de notícia ruim, tirar do seu coração a paz e a capacidade de ouvir a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Acalma seu coração. Adore o seu Deus. Hoje é domingo. Vamos adorar a Deus na casa dele.
Vamos adorar a Deus juntos em nome de Jesus. Agora, às 9 horas da manhã, aqui pela live ou presencialmente no nosso templo, que o endereço está fixado aqui. E eu estou te esperando amanhã. Amanhã nós vamos começar a nossa segunda-feira. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vou até tirar aqui o fundo musical. Você está preparado para ouvir o que você precisa ouvir? Amanhã é segunda-feira, 5h39 da manhã. Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar? Olha, presta atenção. Deus, durante esses 13 dias de jejum e de oração, Ele tem me chacoalhado. Ele tem, socado, pastor, Ele está me amassando assim, como um vaso e me fazendo de novo. Processo doloroso, mas necessário. Você está preparado para Deus te dar uma sacudida? Para você começar amanhã, desculpe, segunda-feira, e Deus mexer com você? Você está preparado para isso? Para ouvir o que Deus quer falar e não o que você está querendo ouvir? Se você tiver, se você não tem medo de desafio, se você está pronta para ouvir o que Deus tem para falar, amanhã, segunda-feira, 5h39, Deus vai quebrar tudo por aqui, viu? Vai sacudir. Vai ser esquisito o que Deus vai fazer aqui. É verdade. Se está preparado? Tá pronto? Então vamos ver. Amanhã, 5h39, a gente começa em nome de Jesus, tá? A gente começa amanhã, 5h39. Prepara o seu coração, vai ser pesado. O que Deus vai fazer amanhã vai ser pesado. Pastor, como é que o senhor já sabe? Porque Ele tem ministrado no meu coração. E o que eu tenho para entregar amanhã é pesado. Prepare, tá? Jesus te abençoe. Que a presença do Espírito Santo tome conta do seu coração. Respira fundo. Olha esse dia abençoado que Deus preparou, independente se está chovendo ou se está de sol aí na sua região. Dá graças a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque tudo é necessário, tanto o sol quanto a chuva, viu? Que Deus abençoe o seu domingo, para você viver nesse domingo o melhor de Deus. Para quem vai estar com a gente, daqui a pouquinho, 9 horas, estamos juntos na Rua Netuno. Para quem vai estar no culto às 19 horas, a gente vai estar junto com a graça de Deus na mesa do fortalecimento do Senhor, viu? Amamos vocês, que Deus lhes abençoe em nome de Jesus de forma poderosa e superabundante. Acalma, Senhor, o nosso coração, que nós só vencemos esse mundo se for em Tua presença. Jesus te abençoe. Bora fazer atividade física, beber muita água e viver o melhor dia de Deus nesse dia de domingo, em nome de Jesus. Se for em Tua presença, só venço a falsidade.